Professora Lívia, professora Sara, Danielda. Então, boa tarde a todos e todas. Um prazer estarmos aqui no nosso Proex, mais um Proex Convida. Esse nosso Proex Convida tem uma razão especial. Temos convidadas e essas convidadas nos brindaram com sua participação no chamamento, né, que foi promovido pela Coordenação de Arte e Cultura da Proex. Esse chamamento, lançado alguns meses atrás, tinha como objetivo tentarmos reunir, enfim, propostas na área da arte e cultura que pensassem, de alguma maneira, as vidas no tempo de pandemia, né? Nós estamos já há alguns meses, já no período de pandemia, né? Reclusos, agora um pouco menos, felizmente, mas ainda continua, né? As soluções para a pandemia ainda não foram criadas integralmente, a gente ainda está passando por esse tempo, né? E esse é o primeiro momento do edital em que os proponentes apresentam o que foi produzido, né? E a gente tem o prazer de reunir 3 professores da área da Química, que é fora do usual, como proposta de arte e cultura, né? E também esse nosso Proex Convida marca o lançamento, digamos assim, oficial do nosso chamamento, tá? Então, nós temos aqui a professora Sara Ramos, temos a professora Danielda de Lima Coelho, temos a professora Lívia Paula Dias Ribeiro, todas colegas da Unilab, da área da Química. Eu tenho aqui comigo um pequeno currículo dessas senhoras, currículo um pouco curto, mas que tem as suas peculiaridades da Química. A professora Danielda possui graduação em Química, licenciatura pela Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado em Química pela Universidade Federal do Ceará, experiência na área da Química, com ênfase na solubilização de fármacos hidrofóbicos. E a professora Lívia possui graduação em licenciatura plena em Química pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas. E tem experiência em instrumentação, se eu errar, vocês me corrigem, analítica, espectroscopia nas regiões espectrais do visível e infravermelho próximo. Poxa, onde eu chego lá? E a professora Sara Ramos possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará e atualmente é técnica de laboratório de biologia na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E além de professora efetiva ligada à Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Então, sejam bem-vindas, minhas senhoras. Muito grato por participarem do chamamento. O material está disponível para ser lido nas nossas páginas, na página da Proex, mas também na página da Unilab, tá? Muito grato, ficou muito bonito, muito rico, são relatos muito particulares e que a gente fica feliz em receber e levar adiante. Então, gostaríamos de pedir à professora Sara que desse o seu depoimento sobre o contributo. Obrigado. De nada, boa tarde. A gente começou por conta de um convite da Danielda, né? Ela propôs esse desafio para a gente acabou aceitando, e no caminho a gente acabou descobrindo que a gente tinha muita coisa em comum dentro das nossas vivências, que a gente passou enquanto mulher, enquanto pesquisador, enquanto profissional do serviço público, a gente passou por muita coisa semelhante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem vivências diferentes. E essas vivências, elas trazem um olhar que ele é, como você mesmo disse, bastante particular. Então, quando você liga
uma televisão, você ouve o rádio, você chega e diz, olha, porque existe uma tragédia, uma coisa até que a gente chegou no texto, da questão da massificação. Ah, é uma tragédia, estão morrendo, as pessoas estão lá, certo, mas quem são essas pessoas? Como é o nome delas? Elas amam, elas têm uma vida, elas têm pessoas que as amam, né? Então, a gente tentou dar uma pequena contribuição com a nossa própria vivência, porque a gente achou que a gente não pode falar da vivência do outro, se apropriar sem ser incerto, sem ser de uma forma, de qualquer forma, não tão assertivo, e a gente tentou compartilhar e mostrar isso, mostrar nossos pensamentos, mostrar aquilo que a gente acredita, e meio que dividir e jogar essa reflexão para todo mundo, né? Aí é mais ou menos isso. Então, assim, então a gente também queria, nesse contexto, fazer uma pequena homenagem a um aluno que, nesses dias, ele, infelizmente, nos deixou. Foi um acontecimento que realmente nos tocou, a todos no nosso instituto, e os alunos fizeram uma pequena homenagem a ele. A gente queria socializar com vocês também. Pessoal, foi o Jailson, né, estudante do curso de Química. Ele estaria se formando agora, em julho, se a pandemia não tivesse ocorrido. A professora Lívia pôde acompanhar o percurso dele, né, professora, desde o comecinho. E aí, para poder dar início, a gente não pode deixar de falar, já que a gente está falando da pandemia, e essa foi uma consequência muito triste dela, né, a perda do Jailson. Eu vou ler aqui só para iniciar uma homenagem que os meninos, os amigos dele, Muniz, nas pessoas do Muniz, do Neide Leno, fizeram para ele. É um pequeno texto. Compreender os propósitos de Deus, muitas vezes pode ser uma tarefa bem difícil, principalmente quando a tristeza bate na nossa porta, porque acabamos de perder um ente querido. Lágrimas passam pelos nossos olhos constantemente, e o vazio da saudade aumenta o sofrimento severamente. Jailson José Mafra, amigo, irmão, colega, parceiro de luta, pessoa de trato fácil, com bastante carisma e humildade. Com o teu sorriso nos iluminaste durante anos. Com a tua forma de ser, nos mostraste o quão importante é o valor da tua simplicidade. E a morte nos obriga a viver sem esse teu jeito meigo, de dizer eu te amo. Muito lindo, né? O texto que os meninos fizeram para ele. A gente não poderia iniciar essa live, né, falando da pandemia, sem relembrar a perda do nosso amigo. Ficaram as boas lembranças que nós tivemos dele, a alegria, né? Ele estava sempre ali nos laboratórios, sempre muito amigo, muito alegre, muito feliz. Ele marcou as nossas vidas de um modo muito carinhoso, muito amoroso. E a gente queria poder iniciar falando dele, né? Já que marcou tanto a gente nesse finalzinho dessa pandemia. Lívia? O Jailson nos deixou e traz algumas questões bem relevantes. Foi no meio da pandemia, né? Porém, não foi pela Covid, né? Foi mais pelo atendimento da saúde ali da região e que não atendeu de forma muito adequada e o quadro dele foi avançando, chegou, né, em coma no hospital, passou por um período lá na tentativa. Queria agradecer muito à professora Artemísia pela ajuda nesse período, que ela foi bem atenciosa, e chegou a falecer. Vai deixar saudade, né? Um aluno muito comprometido, muito intenso nas coisas, e vai deixar, né? Foi uma falta, realmente. Feita a homenagem a Jailson, né? Então vamos retomar aqui nosso relato.
A Sara falou muito bem sobre a intenção que a gente teve com a escrita. Foi uma oportunidade muito interessante que a Coordenação de Arte e Cultura nos deu, permitir que a comunidade universitária possa se expandir, né, no forma da sua arte. Como o professor Ricardo mesmo mencionou, nós somos da área das exatas e paramos um pouco, né, de dar um pouco dos nossos afazeres espectroscópicos ou desses químicos, né? E fomos refletir, fomos fazer uma avaliação, né, do histórico, né? A intenção, a Sara falou muito bem, a gente abre a TV e sempre tem números, né? Sempre tem muita questão estatística de quantidade, de número, de coisa menos pessoal, né? E a gente tentou, nesse relato, trazer a realidade, né? Inicialmente, a gente não tinha trazido o aspecto da mulher, mas ele ficou no texto, e a professora Carol fez uma revisão, queria agradecer também a revisão da professora Bernardo, e trouxe, ela sugeriu que fosse Mulheres em Pandemia, que retratou muito bem assim, a vivência das mulheres, né? Da Betanielda e a minha. Então, eu vou começar, né, com o meu relato, em seguida, Danielda e depois a Sara. A gente não vai trazer também muitos detalhes para ficar aquele gostinho, né, da leitura que fica e está no site da ProEx, né, foi publicado lá. Mas eu trouxe... os desafios, né, da mídia, né? Inicialmente, o relato traz muito do que aconteceu há 2 meses atrás, quando a gente construiu esse texto, né? Então, a gente estava bem no auge da pandemia, então eu trago muito relatos bem da época, né, que a gente estava vivendo. A gente sabe hoje que a curva está mais, né, caindo, porém, quando a gente escreveu o texto, a gente estava bem no meio da pandemia, bem no meio do ápice, né? Então, o que a gente via naquele momento era que ia aparecendo muitos números, mas agora os números que estavam aparecendo eram números que traziam de coisas da vida, né? Quantas pessoas tinham falecido, quantas pessoas estavam se recuperando, né? Saiu muito da mídia aqueles números dedicados a dinheiro, né? Que eu citei a forma de dinheiro, de finanças, né? A Bolsa de Valores cresceu tanto, né? O rendimento de empresas. Então, isso saiu um pouco, ele apareceu, claro, mas não era o que estava em destaque. Então, o mundo inteiro parou, né? A mídia inteira parou para falar sobre vidas. Então, esse aspecto de valorização da vida, eu tentei trazer, né, para o meu relato. Eu vi que muitas notícias já tinham aparecido em relação às vidas, aos outros tipos de vidas que não seres humanos, mas dos animais, o qual os animais começaram a surgir, né, nos grandes centros, eles estavam recuados, e por causa do recluso, né, dos seres humanos, deles não transitarem nas cidades, alguns animais puderam reaparecer, né? Isso foi também muito interessante, traz algumas reflexões. O que eu vou fazer aqui é justamente trazer essas reflexões que eu, né, deu um fluir pensamentos, né, que foram aflorando no momento. Eu vou trazer alguns. Nós somos frágeis, né, que somos muito frágeis, independentemente se somos ricos ou pobres, estamos submetidos à mesma fragilidade do corpo. Então, muito independe se nós somos asiáticos, americanos, homens ou mulheres, nós temos um corpo frágil em relação a esse vírus, né? Esse vírus, e nem é uma célula, não é
um organismo vivo, porém ele foi capaz de matar milhões de seres humanos. Então, isso nos traz muito à tona a nossa fragilidade como ser humano e uma tentativa de nos trazer a nossa humildade em relação à natureza, né? Então, isso me trouxe essa reflexão de que somos muito frágeis, a natureza pode nos atingir, né? Isso foi com o vírus, mas nós temos outras situações, né, de falecimento em massa, por questões de efeitos da natureza, mas isso nos dá, assim, ficou muito claro para mim, né, muito transparente essa nossa fragilidade. E outra diferença, outra questão é que as raças, né, que não há diferença de raças. Isso aconteceu com os asiáticos, com os europeus, com os americanos. Então, essa distinção, essa questão que muitos trazem de discriminação, né, de raça, ela não existiu, né? Ela não existe na essência. Ela acaba aparecendo depois de questões sociais, né, econômico-social, mas biológico, isso não foi evidente. Então, a gente fica assim, se questionando, né, trazendo a reflexão de que realmente nós somos iguais, né? Nós somos semelhantes, né? Nós temos essa semelhança uns com os outros. E hoje, como vem esse vírus aqui, a gente nos deparou com a mudança do nosso eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente parou tudo para a gente viver o hoje, né? Se recolher hoje, nos banhar de álcool, né, de sabão, para a gente tentar na sobrevivência, mas do hoje. Foi muito interessante para mim, eu achei isso muito fenomenal, porque a gente estava numa rotina muito intensa sempre de projetar coisas, né, de conseguir, numa correria muito intensa, né, de posse, de ser coisas assim muito além daquele momento, né? Então essa velocidade que a gente estava, ela foi velocidade a zero, né? Você tem que paramos tudo, vamos tentar sobreviver hoje, né? Então isso foi muito também assim para mim uma reflexão muito intensa, né? E que a gente estava numa sensação de que a gente não via o outro, né? A gente não queria ver o outro como uma extensão da gente. Então, essa outra reflexão que eu trago é que a gente sempre precisa do outro, né? Tanto que agora a gente fica olhando se o outro está com máscara, se o outro, né, lavou as mãos ou passou o álcool, a gente coloca o álcool na porta da casa para quando uma visita chegar, ter a possibilidade, né, de higienizar-se também. Então, essa questão veio também para a gente ver o outro, né, como um aspecto mesmo de extensão da gente, né, de sobrevivência, né? E para finalizar, é uma questão meio polêmica, né, meio assim, alguns cientistas, né, têm uma certa divergência, mas eu vejo que o planeta Terra, eu consigo, né, imaginar que o vírus ele pode ser uma estratégia do planeta Terra, controle de população, né, de nós seres humanos. Somos a única espécie que a gente consegue, para sobreviver, destruir o planeta Terra. Então, a gente foi aqui várias discussões aqui em casa sobre o que é esse vírus, o que é esse vírus, o que é que esse vírus veio trazer para a gente, né? Que mensagem que o mundo quer passar para a gente, para nós, seres humanos, e eu consigo imaginar que seja isso, como um aspecto mesmo de comunicação do planeta Terra para a gente reconhecer tanto a nossa fragilidade como o que a gente causa para o mundo, né? E o bem que nós fizemos quando a gente gente fez uma reclusão, né? A gente entrou dentro de casa, não saímos, olha o bem que a gente fez para o planeta Terra. Os animais foram para as ruas,
né? A poluição diminuiu, o ar ficou melhor, os rios diminuíram, a poluição. Então, qual o bem que nós seres humanos fizemos quando a gente ficou em casa? Então, esse ficou também para mim um aspecto bem interessante de reflexão. E é isso. Então, vou passar a palavra agora para a Sara, a Danielda, desculpa, para que ela possa contribuir com o relato dela. Muito bom, professora. O meu relato ele foi um pouco mais intimista, né? Inicialmente, eu comecei falando sobre a diferença da Etanielda antes da pandemia para a Etanielda durante a pandemia. E aí, eu confesso que assim que a gente pensou em escrever esse texto, eu tinha conversado com as meninas, a gente fazer um texto mais assim, na área de ciências, né? Aí a professora Lívia foi dizendo, vamos falar sobre a pandemia. Aí eu disse, vamos, professora. Vamos fazer um texto literário. Vamos, professora. A gente nunca tinha feito um texto desse tipo, né? Texto um pouco mais poético, mais reflexivo. Nunca tinha feito esse tipo de texto. Então, para mim, foi um grande desafio. E aí eu comecei a escrever e achei tão bonito, fiquei impressionada com o meu primeiro parágrafo. Eu adorei o que eu escrevi. Por isso que eu queria começar lendo só esse parágrafo para vocês. Ele fala um pouquinho sobre como eu me sentia antes da pandemia. Antes da pandemia, parecia que o tempo queria me engolir. Eu sempre tentava ser uma boa mãe, esposa, filha, irmã, amiga, profissional. Mas a falta de tempo me dava a impressão de fracassar em quase tudo. A luta era constante e por mais que eu me esforçasse, o meu melhor nunca era suficiente. O tempo sempre me vencia e nas horas mais difíceis eu pedi a Deus para o tempo parar só às vezes, porque eu queria respirar um pouco mais devagar. E assim, desse modo acelerado, o tempo passava e ninguém poderia imaginar que um dia a vida seria mais importante que o tempo, apesar do tempo ser dinheiro. E que, por poucos meses, teríamos tempo para tudo. Como em um sonho, que se não fosse um pesadelo, poderia nunca acabar. E, na verdade, era isso. Eu vivi uma vida muito acelerada, tenho um filho pequeno de 2 anos e meio, e tive isso em meio às minhas idas e vindas às viagens da redenção. Antes de eu ter meu filho, eu estava terminando o doutorado, então foi sempre tudo muito acelerado. Eu terminei meu doutorado, 15 dias depois eu tive meu filho, isso tudo trabalhando na Unilab, viajando em torno de 80 quilômetros para ir, 80 quilômetros para voltar. E às vezes, estando ali na Unilab, eu queria dar o meu melhor como profissional, no atendimento aos estudantes, no meu trabalho, né? Fazer o melhor possível. Na minha casa, sendo uma boa mãe, uma boa filha, né? Eu queria dar atenção a todo mundo. Na verdade, eu acho que a sensação que eu tinha é que eu queria ter 3 bocas e um monte de mãos, que é para poder fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e tentar dar conta de tudo, né? E aí, quando veio a pandemia, parecia uma coisa para mim inimaginável. Parecia que eu não estava na realidade. Como é que pode? Tudo parou. Tudo parou. As escolas, a gente não ia mais, nós passamos a não ir mais ao trabalho. Tudo parou em torno da vida. E aí eu comecei a ter tempo para as coisas, comecei a acompanhar o meu filho mais de perto, comecei a ligar mais para minha mãe, né? A ter mais tempo para conversar com os amigos e até não saber o que fazer com o tempo e dormir um pouquinho. Então, eu comecei a me observar mais, observar a minha rotina e ver que aquele modo de vida que eu tinha não é o melhor modo, né? E às vezes eu ficava pensando assim, a sociedade que me cobra, a sociedade me cobra, mas eu também me cobrava de ser todas essas coisas, que em 24 horas é muito difícil de fazer todas elas, né? Então acho que foi esse estopim, né? Me fez pensar muito sobre o meu modo de viver. E aí, nos meus relatos, eu comentei sobre três momentos que na pandemia me marcaram, que foi o adoecimento da minha mãe pelo Covid, o falecimento do irmão do meu padrasto, o modo como ele faleceu, e sobre a minha visão do bairro onde eu moro. Foi realmente assim, um texto bem intimista. Eu relatei que a minha mãe ela pegou o Covid mais ou menos no finalzinho de março, meados de março para o final de março, comecinho da pandemia. E para mim foi pavoroso, porque eu era do grupo de risco, tinha alergia, né?
tenho asma e o meu filho também é alérgico, tem alergia alimentar, respiratória, então eu fiquei em pânico, com medo das pessoas, com medo de sair, fiquei naquele pavor. E aí depois, imaginar que a minha mãe poderia estar com Covid, né? Em seguida, ela teve que ir à UPA, a gente ficou com muito medo de levar ela ao hospital, porque se ela não tivesse com o Covid, ela poderia pegar o Covid, e ela já é idosa, a gente ficou com muito medo, mas ela acabou tendo que ir à unidade de pronto atendimento aqui, mais próxima da nossa região. E lá, os médicos praticamente não chegaram perto da minha mãe. Tiraram raio-x, mas não ouviram o pulmão, não tiveram aquele contato que antigamente era normal, né? E eu até entendo, porque eles comentaram lá que não tinham EPIs no começo da pandemia, os médicos, os enfermeiros não tinham EPIs. Em resumo, a minha mãe pegou realmente Covid e eu não podia ficar perto dela quando ela estava fazendo tratamento. E essa foi a coisa mais pavorosa que eu passei nessa pandemia, de não poder cuidar da minha mãe. E não saber se ela ia sobreviver, se ela não ia sobreviver, né? E aí eu me dei conta de como eu preciso dar mais tempo a ela, né? Ter mais paciência com ela, porque ela gosta de conversar muito e às vezes eu não tenho esse tempo de conversar. Então, depois dessa pandemia, de tudo que ela passou, eu tenho tido muito mais vontade de dar atenção às pessoas que estão próximas, né? É esse cuidado, é o carinho, é o conversar. Aí eu falo até aqui em algum momento que é o amar. Amar a vida, amar as pessoas, né? Não tentar sobrecarregar com tantas coisas. E aí, puxando esse gancho, o irmão do meu padrasto, ele faleceu, de acordo com o que me relataram informalmente, sentado, ele estava em coma, sentado no UPA, porque não tinha macas nas UPAs. As pessoas chegavam em estado grave, não podiam se deitar. Eu vi até numa reportagem uma senhora dizendo que pedia, por favor, eu quero deitar no chão porque não tem maca. Não aguento mais ficar sentada. Então, eu fiquei um pouco apavorada com tudo isso, de ver esses relatos. Eu deixei até de assistir mais os jornais, porque eu não acreditava naquilo, né? Que, na verdade, sempre existiu, mas agora eu acho que ficou mais visível, né? As reportagens, elas buscaram um pouco mais de ver como é que estava o nosso sistema de saúde. E aí, por fim, eu falo um pouquinho sobre a visão das pessoas do bairro onde eu moro. Eu não tinha muito contato com as pessoas e, por causa da pandemia, pelas idas à padaria, à mercearia, para comprar alimento, eu comecei a observar mais as pessoas, né? E as pessoas aqui do meu bairro, elas não tiveram muito medo do Covid. O meu bairro não é... Ele fica localizado numa região periférica, na verdade, na região metropolitana de Fortaleza. E aqui a maior parte dele é formado de gente muito humilde. E, assim, eu percebi que eles não tinham medo, talvez pela convivência já rotineira com outras doenças tão graves quanto o Covid, e que, na minha impressão, matou muito mais do que o Covid aqui no meu bairro, que foram a chikungunya, na época que teve a chikungunya e a zika, morreram muitos idosos aqui. Então, assim, a impressão que eu tive, não sei se estou correta, mas é que a pandemia assustou mais as classes sociais mais elevadas, porque chegou uma doença que, como a professora Lívia falou, não teve distinção social, de raça, de classe. Não teve. Ela atingiu a todos e não tinha como se esconder, não tinha quem se escondesse no meio de tudo isso, né? Então, foi isso, essa foi a impressão que eu tive. As pessoas aqui, elas não obedeceram tanto ao isolamento, e aí eu fiquei tentando me perguntar o porquê que as pessoas não tinham medo e eu estava com medo, né? E aí eu comecei a me questionar e eu até que consigo entendê-las, porque é difícil você, por exemplo, manter crianças em casa quando você só tem um cômodo, 2 cômodos, você não tem televisão, você não tem entretenimento para as crianças. As crianças se divertem e conseguem brincar na rua. E aí, para onde é que elas vão? O que é que você vai fazer com várias crianças, às vezes, dentro de uma casa, sem entretenimento, sem, às vezes, o alimento adequado? Essas crianças iam para a rua brincar, como de costume, né? Então, às vezes eu ouvi as pessoas julgarem, né? Por que as pessoas estão na rua, né? E ninguém, essas pessoas que fazem esse tipo de comentário, conseguiria considerar, pelo menos eu considerei, né? E a questão alimentar, e a depressão, e a violência doméstica dessas pessoas que sofrem esse tipo de problema dentro de casa, trancafiados, né?
e a violência infantil. Então, às vezes, antes de julgar, a gente tem que avaliar, né, essa questão. Tem que ver todas as condições daquela família. Por que que o pai está saindo para fazer um serviço que não é essencial? Porque ele tinha que trazer alimento para casa. E aí, o pessoal fala, mas teve o auxílio emergencial. Só que, às vezes, o auxílio emergencial não chegou a todos. Por exemplo, um rapaz que ele trabalha como carroceiro aqui, passa sempre na rua de casa, ele não conseguiu pedir o auxílio porque ele era analfabeto, porque ele não tinha CPF, e ele tinha uma bebezinha pequena, uma filha recém-nascida, e estava passando por muitas dificuldades. Então, é isso que a gente tem que observar, né? Não é só cobrar o isolamento, mas ver as condições para que aquela pessoa possa estar naquele isolamento social. Então, foram essas coisas que me fizeram refletir. Eu fiquei muito feliz de poder escrever esse texto, escrever um texto literário, que eu nunca tinha escrito, né? Sempre foi tudo muito científico, muito matemático. Eu fiquei muito feliz de poder escrever esse texto. Eu agradeço demais a oportunidade, porque quando eu escrevi sobre a minha vida, eu pude, de certa forma, desabafar um pouco sobre as dificuldades que eu passei nesse tempo. E foi muito bom ouvir também os relatos das minhas colegas de trabalho, minhas amigas, a professora Lívia e a Sara. Eu tenho um prazer imenso de trabalhar com elas na Unilab e fiquei felicíssima com esse texto que a gente conseguiu produzir juntas, com coisas simples, né? Ficou muito de ver. Muito obrigada, e agora eu vou passar a palavra para a Sarinha. O meu relato, ele teve mais a ver com, diferente dos outros dois, ele teve mais a ver com o mundo interno, não é mesmo? Se vocês forem dar uma olhadinha, eu, ao contrário dos outros, eu coloco que o meu 2020 foi 2016, né? Que foi quando eu perdi meu pai. Então, todo esse processo onde existe uma desconstrução do mundo que é o normal e passa a criar um novo mundo com novos significados e coisas que já não existem porque elas, tipo assim, elas foram cortadas e elas vão realmente mudar para outras, para mim aconteceu em 2016, né? E isso trouxe consequências que eu estou lidando até hoje, né? Tem a questão da depressão, tem a questão da ansiedade, e ela vai refletir, assim como a pandemia, tanto na esfera profissional, como na esfera pessoal, como as relações interpessoais com colegas de trabalho, com amigos. Então, eu tento pensar que a pandemia, ele é um momento difícil, ele é um momento que todo mundo vai ter que mudar bastante e pensar bastante no que vai fazer. No entanto, ele é um momento que a gente pode usar para mudar, mas mudar para melhor, né? Tentar mudar para melhor. Então, vão haver momentos ruins? Vão, muitos. É fácil, de jeito nenhum. Mas a gente consegue. Só que, antes de a gente chegar nesse final, que é a parte que todo mundo quer, a gente tem que enfrentar todo o caminho que não é tão agradável. Aí eu coloco dentro do texto algumas informações, como, por exemplo, que a Associação de Psiquiatras do Brasil, ela viu que, na verdade, houve um aumento da procura de auxílio especializado. Pessoas que estavam em alta, que voltaram a sentir sintomas, pessoas que nunca sentiram nada e começaram a ter algum sintoma psicológico, psiquiátrico, pessoas que estavam já em tratamento e que regrediram, né? Então, é um caminho que se abre, que não é um caminho muito legal, infelizmente, mas que a gente precisa enfrentar para a gente conseguir
dar conta desse dia a dia, que é um dia a dia que já foi explorado bastante bem e de forma bem extensa, tanto pela Tanielda como pela professora Lívia, que eles falaram tanto da parte ambiental, como da parte mundial, como a nossa sociedade em si, como a gente vê. A gente também tem que se olhar, o que é que a gente quer, para onde é que a gente vai, né? Será que essa pessoa que eu sou agora é a pessoa que eu quero ser no futuro? Porque muita coisa não vai poder continuar, né? Então, no final, dessa vivência que eu tive de 2016 para cá, eu trago algumas coisas que elas marcaram muito esse caminho que eu venho vivendo. Primeiro, as pessoas normalmente que elas querem ajudar você e tudo, mas elas normalmente têm a tendência de dizer que falta alguma coisa ou está sobrando alguma coisa no seu lado espiritual. E isso não é correto nem adequado. Se o seu lado espiritual é resolvido de você com a espiritualidade, se você acreditar ou não. Então, tipo, você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um psiquiatra, você pode procurar uma igreja, mas isso vai ser uma coisa totalmente a cargo da sua consciência, a cargo daquilo que você acha melhor para você. E é uma coisa que eu gostaria de deixar, tanto para quem está assistindo a gente, como para quem, porventura, for ler, é isso, nunca deixe ninguém dizer e nem mandar na sua espiritualidade. Entendeu? Porque isso pode fazer com que você piore, se sinta culpado, se sinta inferior, e não é verdade, né? Outra coisa é que a gente tem momento que a gente tem dia ruim. A Danielda caiu, volta. A gente tem dias ruins. E tudo bem. Às vezes a gente se culpa bastante porque a gente tem aquele dia que não é muito bom, não é muito produtivo, que a gente não conseguiu se expressar da melhor forma com as pessoas que estão à nossa volta, e a gente fica se sentindo muito mal e se colocando muito para baixo. Não é para tanto. Aquela frase, amanhã é um novo dia. Pois é. Realmente usar isso como uma frase para você pensar, amanhã é um novo dia, e realmente tentar mudar, né? Também não adianta dizer que amanhã é um novo dia e continuar do mesmo jeito. E outra coisa é a questão do trabalho doméstico, que é a pedra no sapato, pelo menos mil, que eu não tenho esse dom, essa coisa de gostar de trabalho doméstico para coisa, eu sou mais do mundo do trabalho mesmo, de fora de casa, mas a gente pode se organizar. E quanto antes você fizer isso, vai ser melhor para você e para o seu psicológico. Isso é fato. Terapia. E, por último, tentar sempre ficar perto das pessoas que gostam de você. Quando a gente está se sentindo mal, a gente normalmente fica mais isolado. Mas tenta não ficar, porque isso acaba piorando o seu próprio humor, como você fica, certo? Então, de coração, e eu também, se alguém quiser conversar sobre isso, também estou aberta, não tem problema em discutir essa questão, viu? Aí, nesse caso, a gente já encerra nosso comentário, aí a gente passava a palavra para o mediador. Olá, gente, boa tarde. Muito interessante os relatos, muito ricos. Bom, eu já apareci na tela, só um minutinho. Muito ricos. E queria uma vez mais agradecer a vocês por se disponibilizarem a partilhar isso conosco, né? Ficamos felizes de alguma maneira que vocês aceitaram a proposta da gente, né, da Arte e Cultura de trazer esse chamamento e esse debate, né? Na verdade, isso da pandemia é algo bem vívido, de alguma forma, né? Ainda, e bastante, né? Porque ela não acabou e, de alguma forma, vocês também trouxeram isso aí. Bom, talvez a gente pudesse fazer aqui uma
uma nova rodada, né? E sempre fica algo mais por dizer. A Taniela está aqui do lado, ou ela já não está mais com a gente? Creio que não, né? Será que eu acho que ela caiu aqui? Bom, de qualquer maneira, a gente pode fazer aqui uma nova rodada e sempre fica algo por dizer, né? E, inclusive, comentar, que vocês pudessem comentar o que as demais colegas fizessem. Não sei se a professora Lívia quer começar e quer continuar o seu relato, comentar alguma coisa dos seus colegas, adicionar algo ao que falou. Sim, esses são relatos assim bem particulares, né? São coisas assim da gente. Eu já vi alguns comentários aqui no Face da professora Viviane, que se familiarizou, né, com o relato da Taniel, da Sara. Então, é muito importante que a gente possa falar e comentar sobre coisas da gente pessoal, para que seja uma partilha, uma forma da gente se conectar com o outro. São vivências que nós mulheres estamos passando, né, de realidades bem distintas. A ideia desse artigo é justamente essa, de trazer relatos diferentes sobre o mesmo fato histórico. Questões sociais estão envolvidas, né? A questão da raça, dos negros, acabam sendo, aqui no Brasil, mais atingidos, porque é uma classe social menos provida financeiramente, né? Então, vai pelo o Sistema Único de Saúde. E a gente viu que tem diferença, né? Teve, assim, hospitais particulares tinham algumas coisas, alguns respiradores já disponíveis, enquanto o SUS não tinha, né? Algumas alas da UTI fechando, enquanto a UTI estava lotada do SUS. Então, fica algumas questões sociais, né, envolvidas aí, mas a gente queria trazer mesmo um relato bem pessoal, né, do que a gente viveu. A gente não tem pretensão de falar a verdade, né, porque a verdade eu acho que nesse aspecto não existe. São realmente coisas bem pessoais, assim, bem nossa, né, bem da nossa vivência. E a gente queria compartilhar, agradecer muito, né? Agradecer muito a oportunidade da gente poder relatar, de parar um pouco e ver. Eu estava precisando escrever isso de uma certa forma, sabe? Eu estava precisando organizar minha mente para poder falar, porque eu estava com muita coisa em cima da minha cabeça, assim, sem organizar minhas ideias, e quando eu escrevi o que eu estava pensando, até melhorei, né? O estresse mental até melhorou um pouco. Então, era isso, queria agradecer a oportunidade e passar aqui a palavra para a Tanielda. O pessoal caiu, aí eu não entendi direito o que é para fazer agora no final. Bem, professora, a gente estava aqui dialogando, se ouvimos a professora Lívia, né, e a Sara, e a ideia é que a gente possa fazer uma pequena... Sempre fica algo por dizer, né, por relatar acerca ou comentar aquilo que a outra colega escreveu e participou, e é essa a ideia agora, a gente poder fazer um pequeno diálogo enfim, a volta do que foi escrito e dos comentários das outras colegas, tá? Tá certo, professor. Bom, eu amei participar dessa escrita, né? Para mim foi de aprendizado, bastante aprendizado. E eu só tenho a agradecer, foi bom demais. Eu não tenho muito o que falar mais, mas pelo menos a gente só espera que uma amanhã seja melhor, que a gente tenha aprendido muito com o que o mundo passou, né? Que a gente possa, cada um de nós refletir sobre como a nossa vida era antes, o que a gente quer mudar para melhorar para frente, né? E é só isso, foi bom demais estar aqui, poder estar, eu me sinto um pouco mais perto da Unilab, estando perto de vocês, me sinto mais perto dos estudantes, que eu acredito que estão nos ouvindo, estou morrendo de saudade de vocês, né? Eu queria ter um monte de mãos mesmo para abraçar todo mundo. Como não está podendo abraçar, então é bom nem voltar agora, né? Estou morrendo de saudade, quero muito que tudo volte ao normal, para a gente
voltar ao nosso novo normal. Muito obrigada, professor Ricardo. Aí eu tenho só uma correção, eu sou técnica de laboratório de química da Unilab. Só isso mesmo. Muito obrigada a Sara, todos. algum comentário, Sara? Só para realmente corroborar as palavras ditas pelas meninas, agradecer a oportunidade, o convite. Eu não me sabia capaz de fazer até realmente terminar, porque não um tipo de texto, um tipo de abordagem comum, então foi muito legal, e ao mesmo tempo, como a Lívia mesmo disse, foi uma coisa realmente muito pessoal, foi uma coisa que a gente tirou de dentro e realmente está. O produto é uma coisa muito pessoal e realmente muito genuína que a gente quer entregar, sabe? Eu espero que vocês gostem. Professora Lívia, algum último comentário? Sim, eu queria, assim como a Tanielda, dizer que eu estou com muita saudade do nosso trabalho pessoal. O calor humano, ele me faz falta. Eu prefiro muito trabalhar pessoalmente lá no lab do que... Eu vi que eu tenho essa dificuldade, eu não relatei isso, mas eu vi que hoje eu consigo, se eu fosse escrever, já escreveria outras coisas, né? Mas hoje eu vejo que eu sou uma pessoa muito social, eu gosto e eu estou sentindo falta de trabalhar, de conversar com as pessoas assim, tocando, assim, olhando, né? Eu estou sentindo muita falta disso, né? E eu queria muito que tudo isso passasse rápido para a gente voltar a trabalhar juntos. E esse tempo de pandemia aí, ele veio nos trazer muitas reflexões. Eu espero que muitos de nós consigamos abrir a cabeça para trazer uma reflexão e interiorizar isso, né? Também eu espero que não seja só passageiro, né? Essas coisas assim, passou, o ano que vem está tudo de novo como era antes, né? Do ano retrasado. Eu espero que realmente fique alguma coisa, né? E que quando a gente possa voltar pessoalmente, que a gente volte melhor, né? Uma relação melhor com a natureza e melhor com as pessoas. Eu espero muito isso. Obrigada. Obrigado, professora Lívia, a Sara, a Etaniel, assim, foram depoimentos muito bonitos, né? Muito especiais, muito intimistas também, como para utilizar a palavra que vocês utilizaram, né? E de uma riqueza simbólica também, né? Porque há uma peculiaridade de que são 3 mulheres, né? Em particular na área da química. Isso tem a sua particularidade, né? Queria agradecer muito a vocês por toparem a proposta, porque sei também que, acho que a Taniela falou isso um pouco, Sara, né, e Lívia também, há algo de quase que uma elaboração, né, mental desse tempo, assim, de alguma forma, quase terapêutica até, né, se pode dizer assim, né, porque é um tempo que a gente fica recluso dentro de casa, né, com os nossos, e, enfim, não apenas humanos, mas a gente tem gatos, tem cães, enfim, tem vida à volta da gente, né? Com quem a gente interage, né? E com certeza que, a semelhança do que vocês viveram, muita coisa passou na cabeça de muita gente, né? Também para dizer que a gente está nós estamos comemorando 10 anos da nossa instituição, né? E esse também é uma live que se proporciona nesse momento de 10 anos, né? Que também é um momento de reflexão da nossa instituição. 10 anos não são 10 dias, né? E eles culminam com a pandemia, né? E a gente está... Todas essas reflexões estão muito à volta do nosso conjunto da vida. Também, a semelhança do que vocês disseram, eu espero que a gente possa voltar em breve, né? Ao tanto de calor humano que a instituição proporciona para a gente. Os estudantes, os técnicos, né? E legal, assim, que a proposição de vocês foi diversa, trazendo também
os técnicos administrativos, são parte do corpo da instituição, da máquina, que é muito, muito importante, muito, muito valiosa para a gente, né? Então, agradecer mais uma vez, dizer que tão logo a gente tenha novas proposições do chamamento que estão sendo preparadas para serem postadas na página, né? A gente vai fazer novas lives e todos podem acompanhar. Dizer também que esse material que as nossas colegas trouxeram está disponível na página, você pode baixar, ler, né? E é importante referir que ele constitui uma memória das pessoas da instituição, da nossa comunidade, que vai ficar guardada lá para que a gente possa ir relendo. Quem sabe nos próximos 10 anos, né, a gente retorna àquele material que está lá. É uma memória, é um documento, né? Acho que a gente tem que ver como isso. Então, minhas senhoras, muito obrigado pela participação e até breve. Obrigada, professor. Obrigada, Obrigada, menina. Clara. Obrigada, Danielda. Obrigada, Ricardo. Obrigada, gente.